Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Olá, muito bom dia para vocês. Estamos chegando com o Arena Alterosa, começando juntos aí mais uma semana. Agora é hora e hoje é dia da gente falar de esporte na tela da TV Alterosa. É a TV que o Mineiro vê, né? Final de semana recheado de gols aí de futebol para a gente poder repercutir nessa segunda-feira. A gente teve rodada da Série A do Campeonato Brasileiro para colocar o Brasileirão em dia aí dos jogos que ficaram parados por conta da Olimpíada e também Série B, né? O Tupi, que jogou em Juiz de Fora, foi derrotado pelo Bragantino. E claro, nós vamos falar da Copa Alterosa Sub-20, que chegou à grande decisão definida a final. A Aimorés passou, né, ficou no empate em casa contra o São João Nepomuceno por 2-2, mas tinha vantagem porque venceu o primeiro jogo. E o Pérolas Negras também venceu o Champion de Rio Pomba, empatou também, mas como tinha vantagem, está classificado para a grande decisão da Copa Alterosa Zona da Mata Sub-20. Olha só, antes de a gente mostrar a tabela, eu quero fazer o convite para você de casa participar com a gente. O número é esse aqui, 984109434. Você envia sua mensagem, deixa sua pergunta e também, claro, a sua opinião. Aqui você, telespectador, você desportista, tem voz, você tem vez. É só deixar a sua opinião no nosso WhatsApp que a gente lê na hora para você. Para a gente começar o nosso programa, se tiver no ponto, pode colocar para mim aqui a tabela da Copa Alterosa Sub-20. Olha só, os dois jogos que aconteceram no final de semana, né, da semifinal. A Aimorés jogou em casa em Ubá contra o Núcleo Esportivo de São João Nepomuceno e passou, ficou no empate em 2-2. A Aimorés classificado está na final. E quem jogou em casa em Pati foi o Pérolas Negras, né, no estado do Rio, jogou contra o Champion, empatou também 2-2 e o Pérolas Negras passou. Está na grande decisão e para a gente poder conversar sobre isso tudo que eu falei no começo do programa e da Copa Alterosa, estou recebendo aqui Maurício Menezes, radialista, danadinho, bem-vindo mais uma vez, prazer ter a sua presença novamente aqui no Arena. Prazer é todo meu amigo Fernando Júnior, é sempre um prazer estar aqui na Alterosa, bater um papo com vocês, falar sobre futebol principalmente e levando sempre aquele recado para os telespectadores dessa emissora tão vista. E junto com a gente, hoje eu tenho o prazer de receber aqui pela primeira vez e para a gente falar da Copa Alterosa também, o senhor Belarmino Campos, ele que é diretor do Aimorés, está no clube há mais de 60 anos. Prazer poder recebê-lo aqui e falar do nosso esporte regional. Bem-vindo à Arena. Prazer é tudo meu. É um prazer estar aqui na Alterosa, que está patrocinando, né? Na realidade, a Copa Alterosa de futebol. Primeira vez nós disputamos. Fomos felizes, classificamos em primeiro lugar entre os 16, por isso vamos decidir essa contenda em Ubá, no estádio Afonso de Carvalho. A gente está feliz, satisfeito com isso. E com mais, muito mais ainda, pelo troféu levar o meu nome. Claro. Eu não sei se sou merecedor, mas, enfim, acharam por bem colocar o troféu em meu nome e eu fico muito feliz, lisonjeado mesmo. E é um prazer estar aqui na Alterosa. É a primeira vez que visito os estúdios da Alterosa. A gente conhece bem Juiz de Fora, já disputamos muitos jogos do Campeonato Mineiro profissionais, inclusive, mas prazer todo meu e eu fico muito satisfeito em poder divulgar o nosso esporte no interior, que às vezes é muito esquecido. Claro. Senhor Belarmino, o senhor falou assim que não sabe se o senhor é merecedor dessa homenagem. Maurício Menezes acompanhou várias Copas do Mundo, futebol profissional, mas acompanhou também as nossas competições regionais, né? E a gente sabe que o nosso esporte, o regional, o futebol amador, é bem sofrido, vai na raça muitas vezes, né? E o senhor Belarmino está há mais de 60 anos no Aimorés, que é o único clube de Ubá que é o representante da Copa Alterosa Zona da Mata Sub-20. Para a gente poder homenagear, colocar um nome num troféu, nada melhor do que poder fazer essa homenagem para quem está presente, né? E uma pessoa que está há mais de 60 anos nessa luta com o futebol amador é merecedora, tá certo? Sem dúvida alguma. Enquanto o Maurício Menezes comenta, pode rodar a imagem dos gols para a gente aí da partida entre Aimorés 2 e São João Nepomuceno também 2. Poucos merecem uma homenagem como essa, não é? Uma pessoa que está há mais de 60 anos batalhando pelo esporte, sem dúvida alguma, merece ser homenageado. Muito justo. E eu estava conversando com ele sobre o Ubá, não é? E quando garoto, quando jovem, né? Fui muitas vezes ao Ubá, principalmente nos fins de semana, para participar dos bailes do Tabajara. Eu gostava muito. Tabajara trazia artistas também, fazia grandes shows. Era baladeiro. E transmitia alguns jogos também do Aimorés contra o Tupi, quando o Tupi jogava em Ubá. Eu gosto muito de Ubá, tive um grande amigo
um rival, o Flávio Biscotto. Quando comecei a transmitir futebol em Juiz de Fora, o Flávio Biscotto transmitia também. E eu com 16 anos, e ele já um narrador experiente. Então ele me ajudou muito no meu início de carreira na locução esportiva em Juiz de Fora. Infelizmente o Flávio não está mais entre nós, mas está guardado em nosso coração. Tá certo. Junto aqui com o Belarmino, tá o filho do Belarmino, o Leandro. Mandar um abraço, registrar a presença aqui do Leandro, que tá com a gente aqui no estúdio. Seu Belarmino, olha só, ainda falando da Copa Alterosa, vocês enfrentaram uma equipe qualificada que sempre está chegando aí nas finais dessas competições, que é o time do Marco Aurélio Ayup, né, que mantém essa base de São João Nepomuceno. Tem um garoto que está brilhando hoje no futebol profissional da Série A, inclusive, que é o Iago, né, tá no Curitiba. E vocês conseguiram vencer a equipe de São João lá, né, pelo placar de 2-1 e fez o dever de casa em Ubá, empatou em 2-2. O São João, o Núcleo São João, é muito bem dirigido. Meu amigo Ayup, esse é meu amigo particular, uma pessoa que eu respeito muito, acho um dos grandes treinadores do nosso futebol. Felizmente, ainda está aqui no nosso meio aqui do interior, que eu acho que já merecia uma chance maior. Ele foi um grande jogador, atuou em várias equipes profissionais, inclusive no Vasco, né, no Corinthians. E a gente fica feliz. Infelizmente, a gente tem que julgar, tem que ganhar, né? Eu queria que ele estivesse na final com a gente, mas infelizmente um tinha que faturar o outro e nós faturamos. Ele ficou meio decepcionado, lógico. O Ayup, que é uma pessoa espetacular, eu volto a repetir, meu amigo mesmo. A gente fica, como a gente vai dizer assim, sente, mas infelizmente futebol é isso. Alguém tem que morrer para o outro sobreviver. E o bom do esporte é isso, né? É amizade. Isso, a melhor coisa que tem no esporte é a amizade. A gente cultiva amizade, às vezes inimizades também. A realidade é essa. Não é dentro do campo esportivo, mas cultiva. Mexeu com a emoção foi complicado, né? É lógico, é isso aí. E a gente sabe que quem milita no meio sabe disso. Isso acontece no meio esportivo e em outros meios também. Mas não só no campo, na área do campo lá, não. Fora também, vocês que trabalham na imprensa, é porque você puxa mais para um, você puxa mais para outro. Ele que é locutor, barris, né, não é isso? Ele que o Maurício, que é locutor, sabe disso. Naquele gol do adversário tal, você puxa mais, você está torcendo. Enfim, faz parte do esporte. Isso aí é coisa boa. Viu muito isso, só interrompeu o seu Belarmino um minutinho, inclusive vi até um comentário do Maurício nas redes sociais do Facebook, da Olimpíada, né? Como os narradores, às vezes, torciam, né? Não só narravam, transmitiam pelo espectador o que acontecia, mas só colocavam o coração naquilo. E às vezes o pessoal de casa está estranho um pouco, né? Porque não é muito comum. Eu não sou favorável a isso. Primeiro, eu sou botafoguense e sou tupi. E sempre que narrei jogos do Tupi e jogos do Botafogo pela Rádio Globo, pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, eu sempre deixei essa emoção de lado. Não é a emoção da transmissão, que essa a gente precisa transmitir. Mas eu esquecia que era botafoguense e esquecia também que era tupi. Todos nós temos um clube. Eu acho a maior bobeira. Às vezes pergunta o narrador, para que time você torce? O comentarista pergunta, para que time você torce? Eles não dizem, ficam na dele. Isso é uma bobagem, porque nós aprendemos a torcer com os nossos pais, não é? Com os nossos parentes. Todos nós temos um time, isso é evidente. Agora, quando você trabalha profissionalmente, transmitindo um jogo, você tem que deixar de lado essa paixão. Transmite porque você está fazendo ali o lado profissional. E depois disso você vibra se o seu time venceu, vai comemorar com seus amigos. Verdade. Mas eu acho que não pode, durante a transmissão, fazer isso. E os narradores brasileiros fizeram muito isso na Olimpíada. Eu não acho legal, sinceramente. Não é. Vou aproveitar que você citou o Botafogo. Eu já até descobri do seu Belarmino o seguinte: o primeiro manto é da Amorese, mas por baixo ali tem uma camisa do Vasco. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar também a derrota do Vasco contra o Bahia na Série B do Campeonato Brasileiro. Só que antes, danadinho, você falou do Botafogo, a gente vai mostrar agora a vitória do Botafogo contra o Grêmio, né? O Botafogo que jogou em casa, na Arena, no Rio de Janeiro, e venceu pelo placar de 2-1. Você vê os gols agora na tela do Arena. O Botafogo recebeu o tricolor gaúcho no Rio de Janeiro. E o time carioca abriu o placar com um golaço. Luiz Ricardo cruzou na área para Camilo acertar essa bicicleta. Possivelmente o gol mais bonito do campeonato até aqui. Minutos depois veio o segundo. Luiz Ricardo mais uma vez enfiou para Sassá fuzilar no canto de Bruno Grassi. O gol de honra do Grêmio veio perto do fim do jogo. Luan descolou o passe para Batista, que se livrou dos adversários e descontou.
Bom, e só lembrando, né, que esses jogos, Botafogo, Grêmio e Fluminense e Figueirense, que você vai ver agora aqui na tela do Arena, foram os jogos para colocar em dia a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, né, da Série A do Campeonato Brasileiro, que foram jogos que ficaram parados aí durante os Jogos Olímpicos. Só que agora Fluminense, Figueirense, Fluminense 3, Figueirense 2. Vamos ver os gols. Também no Rio, no sábado, o Fluminense recebeu o Figueirense. No começo do primeiro tempo, o tricolor das Laranjeiras abriu o placar com Scarpa. Renato Chaves aproveitou a rebatida do goleiro para fazer 2-0. No segundo tempo, o Carlos Alberto fez um golaço para o Figueira. O time de Santa Catarina chegou ao empate aos 15 minutos, com Nirley de cabeça. O veterano Magno Alves, de cabeça, fez o gol de desempate. 3-2, placar final. Bom, 2 vitórias importantes, né, para os clubes cariocas. O Botafogo surpreendeu aí o Grêmio, mesmo jogando em casa. Eu acho que foi um resultado, por pegar uma equipe tão forte como o Grêmio, um resultado importante, né? O Fluminense suou para vencer o Figueirense. Você viu aí o golaço do Camilo, o golaço do Carlos Alberto também. E no finalzinho, o Magno Alves conseguiu fazer o terceiro do tricolor carioca. Fluminense 3, Figueirense 2. Deixa eu mandar um abraço aqui para a rapaziada tá participando comigo no WhatsApp. Olha só, lá em Santos Dumont, né, tô recebendo aqui várias fotos, né, o pessoal está acompanhando a gente, esqueceu só de colocar o nome e o bairro lá de Santos Dumont para poder ler aqui para vocês. E também a Laiara de Miraí, está dizendo que acompanha todas as edições do Arena Alterosa. Abraço para você, viu, Laiara? E abraço também para todos aí na cidade de Miraí, toda a região, Zona da Mata, Campo das Vertentes, todo mundo ligado aqui no Arena Alterosa. Vamos lá comentar desses gols que a gente acompanhou agora. Botafogo 2, Grêmio 1, começando pelo Fogão. Maurício Menezes, vitória importante para o Botafogo, mas foi surpreendente, apesar de estar jogando em casa, ou não? Não foi surpreendente, não. O Botafogo fez um primeiro tempo extraordinário. Eu estou para te dizer que esse primeiro tempo do Botafogo talvez tenha sido a melhor exibição de uma equipe no atual Campeonato Brasileiro. Jogou muito o Botafogo, um preparo físico extraordinário, com muita técnica. O que o Luiz Ricardo jogou foi uma barbaridade. Aquele gol do Camilo, sensacional. O Botafogo foi perfeito no primeiro tempo e já era esperado que no segundo tempo ele cairia de produção por causa da condição física, pelo excesso de jogos. Ele jogou no domingo com o Atlético lá no Paraná, correu muito contra o Cruzeiro, perdeu o jogo no meio de semana no Rio e ontem jogou novamente no Rio contra o Grêmio. Então o técnico foi feliz ao tirar o Renan Fonseca, que está numa má fase, esse Carli, esse argentino, um jogador que decide mais. E manteve o Emerson Santos para não queimar o garoto, já que ele é jovem. E o Emerson Santos foi bem. Esse Emerson Santos, tecnicamente, ele é muito bom, mas ele me lembra muito Marlon, que foi do Fluminense, um jogador lento. Né? É da base do Fluminense. Ele é muito lento, ele quer mostrar muita categoria, que tem muita técnica e acaba se perdendo. Então, ontem ele jogou sério, né? Jogou rápido e o futebol dele cresceu. É isso aí, não tem muito mistério, não. Botafogo deve ficar na parte intermediária da tabela. Acho que não corre o risco de cair, embora tenha perdido o Luiz Ricardo, né? Isso. O Botafogo vai dizer hoje se ele sofreu fratura ou não no tornozelo, não sei se confirmou. E é um jogador que fará muita falta se não puder jogar, porque não tem substituto à altura, né? Sobre Alarmino, Botafogo venceu, o Fluminense venceu, o Flamengo, torcedor na internet, está colocando que o Flamengo é rumo ao hepta. E o Vasco da Gama, do senhor, foi derrotado pelo Bahia. Agora eu quero fazer a seguinte pergunta. Mesmo com essas derrotas, o Vasco ainda continua na liderança. O Vasco subindo para a Série A e o Flamengo campeão da Série A também do Brasileiro, está tudo em casa, está tudo certo? Bom para o Vasco, né? Porque aí a gente já sabe que pode contar com 3 pontos. Porque ultimamente está sendo assim. Mas o Vasco é um time que está queimando as gordurinhas que ele fez no início do campeonato, senão ele estaria correndo risco. A gente tem mais aí do jogo, Vasco e Bahia e Vasco, né? O Vasco foi derrotado pelo placar 1-0, pode rodar pra gente aí. Tá perdendo no momento certo? É porque acumulou, né? As gordurinhas lá, pode agora queimar essas gorduras, mas é muito difícil. O time do Vasco tá feio demais da conta. O campeonato, seu Belarmino e Fernando e telespectadores, o campeonato é muito duro, né? O campeonato é longo. E o Vasco tem alguns jogadores com idade um pouco avançada, né?
como o Rodrigo, jogadores-chave, como o Andrezinho, o Nenê. Então já era esperado que o Vasco, nenhum time consegue manter o mesmo padrão técnico durante toda a competição. Não há essa possibilidade. É muito grande. É muito grande, as viagens são muitas e isso cansa os jogadores. E justamente por causa disso já era esperado uma queda do Vasco. Mas pode ter certeza que o Vasco vai subir de novo. O Vasco não corre o menor risco, já está na Série A em 2017, eu não tenho a menor dúvida disso. Tá certo. Bom, antes da gente continuar nosso bate-papo, vou fazer uma pausa aqui no Arena e depois a gente volta falando da derrota do Tupi contra o Bragantino, jogo que aconteceu em Juiz de Fora, no Mário Heleno, perdeu pelo placar de 1-0. A gente vai ver a repercussão dessa derrota, até onde, né, prejudica o nosso Galo Carijó depois dessa derrota contra o Bragantino. A pausa é rapidinho. Muito bem, já estamos de volta. Lembrando mais uma vez que você pode enviar a sua mensagem e participar comigo, 98410-9434. Estou recebendo aqui muitas mensagens, já deixa eu ler algumas, inclusive sobre o Tupi. Pessoal lá de Descoberta acompanhando, olha só, Sara, Gabriel e o Vitor Hugo. Beijo para vocês e obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho da companhia. Um abraço em todos aí na cidade de Descoberto. Danadinho foi há alguns anos, foi em Descoberto, transmitiu uma das competições regionais também. Foi, né? estive em Descoberto, gostei muito de lá, não conhecia, fui muito bem tratado lá em Descoberto, povo realmente maravilhoso. Inclusive foi lá que aquela vinheta ficou marcada, que vocês continuem ouvindo o Fernando de Leles. Ah, gravei com muito prazer para ele. E é usado muito até hoje na Rádio bom, Difusora de que São bom. Paulo como sendo. Um abraço para todos em Descoberto. Olha só, recebendo mais mensagem aqui do meu amigo Marcos de Juiz de Fora, falando que foi uma vergonha a derrota do Tupi. E falando no Tupi, olha só, agora chegou a hora de a gente ver a história desse jogo, né? Tupi 0, Bragantino 1, Tupi que interrompeu aí essa boa sequência de vitórias em casa, né? Sabe, 7 jogos sem perder em casa e acabou sendo surpreendido pelo Bragantino pelo placar de 1-0. Mais de 1.900 pessoas foram ao Mário Heleno, a maioria acreditando que o Galo pode sim deixar a zona do rebaixamento. O time jogando em casa, né, tem a torcida a seu favor. Eu acho que a torcida pesa muito bem nesse aspecto. Antes da bola rolar, um fato inusitado. O jogo atrasou 27 minutos, pois não tinha ambulância no estádio. Foi uma falta de organização aí, né? Deviam ter previsto. Essas coisas que são obrigatórias, são previstas, elas devem ser checadas antes. O Tupi estava numa boa sequência de jogos em Juiz de Fora. Eram 7 sem perder e vindo de uma vitória fora contra o Paysandu, que deu moral para o time. Aos 4 minutos, o Bragantino foi o primeiro a chegar. Depois foi a vez de Jonathan, que teve essa chance de marcar. Mas o Bragantino, que também está numa fase daquelas, não queria ficar atrás. Primeiro tempo sem gol e por isso Estevam Soares tentou uma mudança. Entra Hiroshi e sai Luiz Paulo. Foi de quase dormir aqui na arquibancada, viu? O time está muito devagar, jogando muito devagar. Uma bola que parecia estar perdida foi cair nos pés de Edson Cita, que, meu amigo, soltou uma bomba de fora da área para fazer 1-0 Bragantino, um golaço. O nervosismo tomou conta do Tupi. Amarelo para Thiago Salles e vermelho para Giancarlo. Fim da sequência de 7 jogos sem perder em casa. O que continua é a preocupação com o rebaixamento. Deu tudo errado, né? Uma coisa horrível, um astral ruim hoje. Né? Durante os 90 minutos nós não tivemos uma equipe que respondeu para a gente. Desde o primeiro minuto de jogo até o final. Aquela equipe que desse uma confiança, que essa equipe está mandando no jogo, tem o domínio do jogo. Aliás, como é costumeiro, né, nos nossos jogos, a equipe sempre muito bem postada, sempre muito bem posicionada. Bom, para o torcedor é aquela história. Maurício Menezes também sobre Belarmino. Quando o time engata uma boa sequência como o do Tupi, né? 7 jogos sem perder em casa, vai jogar contra o Paysandu fora, vence o Paysandu e vence bem, né? Convencendo o torcedor. E chega em casa para fazer um jogo onde diminuiria muito essa diferença de pontos para o primeiro colocado fora da zona do rebaixamento, surpreendeu todo mundo porque perdeu, inclusive, para um concorrente direto nessa briga contra o rebaixamento, que é o Bragantino. Sem dúvida, o Tupi fez uma grande partida contra o Paysandu, venceu por 3-0, fora, fez uma grande partida contra o Vasco, empatou, mas merecia vencer. Mas o problema do Tupi é o seguinte, não é de agora, não. O planejamento do Tupi para o ano de 2016 foi ruim. O Tupi chegou a ter 3 laterais direitos, tem, aliás, 3 laterais direitos, e tinha só um lateral esquerdo contundido.
que era o Thiaguinho. E não está usando nenhum, porque o Kiss tem jogado improvisado, porque o Kiss é meia. Pois é, e o Henrique já pode jogar. Mas o problema, no meu entendimento, o Estevan Soares falhou muito nos jogos do Tupi fora da cidade. Por quê? O Tupi disputou 11 partidas fora, empatou uma, ganhou uma recentemente agora contra o Paysandu, mas perdeu 9, jogando do mesmo jeito. Eu cansei de dizer aqui mesmo, Fernando, e também no Facebook, que o Tupi estava jogando errado. Por quê? Ele estava jogando com 3 volantes. O Marcos Serrato, como terceiro volante, mas jogando mais à frente. E ele não tem essa habilidade toda para fazer isso. O Tupi tem bons meias que poderiam jogar ali. Felizmente, o técnico Estevan Soares contra o Vasco, ele modificou isso. Ele recuou um pouco o Marcos Serrato para a sua verdadeira posição, que ele tem mais características defensivas, e lançou 2 meias para armar o jogo. As oportunidades começaram a surgir contra o Vasco. Sim. E assim foi. E contra o Paysandu ele fez a mesma coisa. Colocou o Luiz Paulo no meio, mas o Luiz Paulo tem características ofensivas. Então o Tupi realizou uma grande partida. Fez agora também em Juiz de Fora, mas não deu certo, o time foi mal. Essas coisas acontecem no futebol. Mas o Estevan deveria ter mudado a forma do Tupi jogar nos jogos que atuou fora de Juiz de Fora. Perdeu uma fora, perdeu 2, perdeu 3, já abre o olho para o 4º jogo. Verdade. Perdeu também, aí muda. E ele insistiu, 3 volantes direto, Tupi sem transição do meio campo para o ataque. E esses pontos foram embora, eles não voltam mais. Agora restam 15 partidas para o Tupi, para terminar o campeonato. Dessas 15, 8 partidas são fora, vai jogar apenas 7 aqui. Vai precisar vencer as 7 em Juiz de Fora e mais uma fora, o que é muito difícil. Isso aí é uma coisa praticamente impossível, pelas circunstâncias do campeonato. Veja bem, quando você analisa assim, mas o Tupi pode vencer os 7 jogos em Juiz de Fora e ganhar um fora. Pode. Mas você tem que lembrar que o Goiás, por exemplo, tem 5 pontos de vantagem sobre o Tupi e é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. E o Goiás, dos 15 jogos que faltam para ele, precisa ganhar só 6 e o Tupi precisa ganhar 8. Tem que ter essa combinação. É uma combinação que tem que acontecer aí. E o ataque do Tupi é fraco. O ataque é fraco. E ele insiste em jogar com meia e o Giancarlo no ataque, que é o Jonathan. E o Giancarlo na frente. O Giancarlo, desde o início, não correspondeu. Ele colocou depois o Rubens, também não correspondeu. Quer ver o pior? Tupi, sabendo que esses jogadores não corresponderam, contratou 2. Dudu e Maxwell, e não jogaram, jogam. Como é que pode isso? Por que trazer esses 2 jogadores, atacantes, para substituir talvez os atacantes que estavam no time, que estavam mal, se não são colocados para jogar, se não jogam? Não dá nem para o torcedor conhecer, né? Seu Belarmino, Tupi, vamos lá, cada rodada que passa, o Vasco da Gama está mais perto da Série A. A gente pode dizer que a cada rodada que passa, o Tupi, se continuar desse jeito, está mais perto da Série B, da Série C, né, do Campeonato Brasileiro. É lamentável, né? A gente, o Carijó, da Zona da Mata, deveria continuar na posição. A gente esperava que até que subisse, sabendo que é muito difícil, mas quer ver o time na primeira. Eu, pelo menos, penso assim, com relação ao futebol mineiro, com relação principalmente ao Juiz de Fora. Torcer tem que ter um representante. Bastante, né? Exato, a gente tem um representante. E o ponto é o Vasco é o seguinte, que não faça como o América. Vai dar um passeio e volta para a 2ª divisão. Já aconteceram 2 vezes, né? E espero que não aconteça mais, como vascaíno. Mas as coisas têm que mudar. Se não mudarem também, a coisa vai ficar feia. Porque está caminhando para subir, deve subir. Nem que seja 4º colocado, mas deve subir. Mas que adianta também passear na 1ª divisão. O Fernando... A gente tem imagens do gol. Pode só repetir para mim, que merece replay esse gol. Sem né? dúvida. Esse gol do Edson Cita, Golaço. Golaço. E foi o gol da vitória do Bragantino. Pode rodar para a gente aí. Pode falar, Mas esse é o Edson Cita, que marcou o gol do Bragantino, é um ex-jogador do Paraná, um volante muito bom. Mas o Tupi, meu amigo Fernando, e telespectadores, ele chegou a ter 7 volantes e 3 atacantes. Olha o desequilíbrio que há. Tinha o Giancarlo, o Rubens e o Thiago Sufi, que depois saiu. Por causa disso, ele contratou mais 2 atacantes que não jogam. O Dudu e o Maxwell. E 7 volantes. Para que 7 volantes num campeonato? O Brasil não tem a menor necessidade disso. Agora tem os 5 volantes, pelo menos os que atuam, e é o necessário. 8 meias. Para que 8 meias? 6 meias é o suficiente. Nessa última leva, quem tem entrado em alguns jogos é o Pedrinho, né?
Então há um desequilíbrio no time. Ele tem muitos jogadores de meio campo e não tem atacante, poucos atacantes, e os atacantes não resolvem. Vou pedir licença, Leozinho, pode voltar aqui para mim rapidinho, o nosso tempo tá curto. A gente tem um trechinho das entrevistas no final do jogo falando da Copa Alterosa, agora dos técnicos, né? Do Marco Aurélio Ayup e também do Júnior Ganso do Aimorés. Vamos ouvir. E graças a Deus nós conseguimos aqui um empate muito difícil, porque a equipe do São João muito boa. Então, mas eu agradeço a Deus aí, colocamos o Sub-20 do Aimorés aí na final do Alterosa, que todo mundo queria isso aí aqui para o bar. Eu parabenizei os garotos ali no vestiário agora, porque a entrega que eles tiveram nos 90 minutos, quase o segundo tempo todo com um jogador a menos, quando nós estávamos ganhando, que poderia ser uma história diferente da partida, né? A gente conseguiu fazer um grande jogo aqui, parabenizar o Aimorés, né? Pela grande equipe, pela final aí, e torcer para que dê tudo certo. Bom, então tá aí, né? Um abraço para a Ayup, abraço para o Júnior Ganso, sorte agora na grande decisão. Nosso tempo acabou. Maurício Menezes, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Conto com você mais vezes aqui no Arena. Terei imenso prazer, um prazer muito grande sempre estar aqui. Um abraço aos telespectadores da Alterosa e também ao seu querido pai. Obrigado. Sou Belarmino, abraço para o senhor, prazer ter recebido pela primeira vez aqui no Arena e sorte agora na grande decisão que acontece no primeiro jogo sábado. Eu que agradeço tudo que vocês têm feito pelo esporte, principalmente para nosso futebol da Zona da Mata. E agradecer aqui aos queridos jogadores do Esporte do Aimorés, que são os verdadeiros heróis, estão pagando para jogar. E eu não posso deixar de mandar um abraço para minha família. Meu filho me trouxe aqui em Juiz de Fora, o Leandro, minhas filhas, meus filhos, minha esposa, que são o sustentáculo por eu estar tanto tempo militando no futebol e me aguentando com esse negócio, porque é difícil, hein? Tá certo. O meu lugar de me encontrar é fora de casa. Em casa é um lugar que não me encontro, normalmente, sempre no campo. Tá dado obrigado a todos, tenham uma boa tarde. Obrigado, seu Belarmino. Leandro, abraço, viu? Obrigado mais uma vez. O Arena Alterosa vai ficando por aqui. Só lembrando que o nosso encontro é na quinta-feira com mais uma edição do nosso programa. Boa semana para você. Valeu. Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio.